Muito bem, esse é Oriente. Hoje, histórias de superação, falando de superação. E é uma coisa interessante, porque eu me lembro da primeira vez que eu senti, que eu tive esse sentimento, as pessoas falam disso. Um dia a gente vai sentir, mas vai acontecer comigo? Eu me lembro quando meu pai faleceu, eu falei, nossa, mas vai acontecer comigo? Com todo mundo, né, Samuel? Eu estava num velório outro dia da mãe de um amigo, e você sabe que a nossa conversa foi essa, né? Estávamos lá um grupo de adultos, levando e cumprimentando e apoiando lá, o que era um amigo nosso, e num dado momento olhamos um para o outro assim, rapaz, né, você lembra? Outro dia nós vínhamos nesse evento, éramos crianças, ficavam olhando sem entender nada, né? Hoje é nós que estamos aqui, né? Isso parece que é assunto de velório, né? Pois é. De velório. Mas é. Mas é verdade. Eu estou falando Você não assim, vê essa passagem do tempo. E é bom a gente comentar, eu às vezes comento nos eventos, porque as pessoas acham que nunca vão acontecer com elas. A gente acha que nunca vai acontecer conosco. Nunca vai ter um problema. Ou se vai ser um probleminha, alguma coisa, né? Sei lá, um cisco caiu no olho. Né? A gente não pensa num problema, né? Agora, eu já soube que a Maria Dolores também tem, assim, muitas histórias, né? Que você é uma pessoa que já superou e superou e superou muitas vezes na sua história. Isso é verdade. Como é que é isso? De onde vem a força, Dolores? Eu acredito que a força veio de mamãe. Eu até brinco com as pessoas, dizendo que eu sou neta de francesa, né? Mas minha mãe era uma pessoa muito forte, e eu acredito que eu tenho herdado isto. Então, 2-1 para as mães. 2-0, né? E a mãe ali, mãe aqui de novo. Minha mãe, né? Você conviveu com essa mãe forte, passou para você essa força? Ela já é falecida? Já é falecida, tem 2 anos. E, na verdade, minha mãe criou 11 filhos, né? É uma vencedora mesmo. 11 filhos. Mas ela enterrou 5. E tem que ser aroeira mesmo para ficar firme. E ela era essa mulher, firme. E quando fala 5, nem sempre são fetos ou foi Não, são gestação. Já alguns nascidos com que idade? filhos, né? Eu perdi um irmão na véspera do Natal, né? Imagine para os pais enterrar o filho no dia de Natal. É uma dor que eu achava que a gente não ia aguentar, mas a minha mãe estava ali, sempre, sabe? Ela te firme. chamava a atenção? Ela sempre firme, ela sempre cobrava da gente, olha, a vida continua, caiu, levanta, sabe? Então, ela empurrava, né? Então, imagine para ela como mãe, né? Ter que empurrar os filhos, e porque, na verdade, ela era o alicerce, ela não podia amolecer. Só pegar carona no que ela está falando, fala assim, essa é uma questão que muita gente levanta no momento da tragédia, no momento da luta, que é assim, como vai ser a minha vida agora, sem o filho? Como vai ser a minha vida sem minha esposa, sem meu marido, né, sem minha mãe? Esse pensamento me vinha durante o câncer da minha esposa. Vem. Como é que vai ser minha vida? Eu acho que são 2 questões. Aqui ela comentou aquela coisa. A primeira é raiva de Deus. É bronca, ficar com bronca de Deus. E a segunda é essa pergunta de, ai meu Deus, o que é que vai ser minha vida agora? Você esqueceu daquela? Não, vai acontecer comigo? Logo comigo? Por quê? Esse é o primeiro, né? Eu falo assim, no momento da tragédia, da dor mesmo. E eu diria o seguinte, acho que as pessoas que pensam em superação têm que pensar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim que basta cada dia o seu próprio mal. Então não tente imaginar o que vai ser a vida lá daqui 6 meses, 1 ano. Não, um dia de cada vez. Passou por um momento difícil, um dia de cada vez, com força, Eu acredito. com fé, mas um dia de Mas, cada Samuel, vez. você acredita que alguém pensa em superação? Ou ele... Não. Eu também acho que não. Você já vem com uma base de algum lugar e você supera. A gente não planeja. Você planejava, Dolores? Não planejava. A gente é surpreendido, concorda?
Muitas das vezes, mas eu acredito que se você tiver fé, Sim. muita, Sim, mas a gente não fica pensando, bom, quando eu tiver um problema, eu vou reagir bem. Depois que a gente tem os primeiros, a gente pensa. Mas até então, a gente não. Ninguém imagina que vai ter uma situação como a que você teve, né, Eliana? Não, você não imagina, com qualquer pessoa, menos comigo. Você ainda que cuidava dos outros, né? Sim. Você aconselhava os outros, animava os outros, de repente, Nossa, você jamais. que era desanimada. E assim, eu tinha uma vida muito ativa, né? E eu tinha saúde, eu não lembro, eu fui no hospital como paciente para ter meu filho de parto normal, no outro dia eu fui embora. Né? Então, assim, eu só cuidava de pessoas, né? E a E sua hoje... mãe, Dolores, desculpa, só para voltar na mãe dela para perguntar, ela se baseava em quê? Em fé? em fé, Era uma mulher de fé. muita fé. Como é que é o nome da sua mãe, Eliana? Antônia. Antônio, como é o nome da sua mãe? Minha mãe era Isabel. Isabel. Qual é o nome da sua mãe? Forte. Neide. A minha é Luci. A minha era de fé também, e a sua? A minha também. A fé vem de família, mas eu acho interessante essa coisa da fé, de dizer o seguinte, eu acho que existe uma fé que é religiosa e existe fé. Sim. Aliás, eu quando leio aquele versículo onde o Senhor Jesus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de montanhas, ele não diz se você tiver fé em mim, se você tiver fé. Não é? Então existe uma fé que é fé só. Mas essa questão da família, como a família nos prepara, exatamente o que você falou. Você não fica pensando assim, peraí, quando acontecer uma tragédia, eu vou superar assim, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não. Isso é... Osmose. Não, tá na massa ali, né? Pois é. Tá na massa. Você vem do Você nem exemplo, percebe. vem do exemplo. Quando você vê, você está vivendo uma superação. Eu acho que no meu caso foi muito assim. Porque quando meu pai... Como é que foi o seu caso? Meu pai se suicidou. Meu pai deu um tiro na cabeça. Quando Você eu tinha tinha que idade? 8 anos de idade. Então, a última coisa que você pensa nesse momento é como vou superar. Aliás, você não pensa isso. Meu pai morreu. Primeiro Você você tem... estava onde? Oi? Você estava onde no momento? E meu pai saiu de casa, foi onde Você era a estava em área de casa. trabalho dele e se matou. Então, quer dizer, a notícia chegou no dia seguinte, aquela tristeza para a família, para mim, para todo mundo, para minha mãe, 2 irmãos, né, menores do que eu. Mas é exatamente aquilo que você comentou. Não se pensa agora, peraí, como é que eu vou superar isso? Não. Bom, preciso viver. Então você chora, primeiro você tem que superar a tristeza da perda. Depois você tem que superar a solidão, porque você perdeu um pai. Uma coisa interessante na minha experiência é não ter noção do impacto que isso teve na estima. Porque um pai que sai de casa sem dizer tchau, sem te abraçar e falar, filho, eu amo você, coisa parecida, e simplesmente some da sua vida, o recado emocional que fica você não tinha valor, você não era nada. E essa talvez tenha sido a maior exigência nesse processo de superação, que foi superar a baixa estima. Anos e anos e anos, vivendo uma baixa estima, uma desvalorização muito grande, sem consciência disso. Mas vivendo. E até o momento que aí você começa a amadurecer, crescer, amadurecer, e aí você se pega aos seus 30 e tantos anos tratando uma coisa que começou lá aos 8. A superação envolve sempre uma perda? Sim. Dolores? Sim. Eliana? Ela envolve, eu acho que começa por aí, né? Mas no meu caso, eu falo por experiência minha, né? Eu vejo assim que, além de, quando eu pensava que eu tinha perdido tudo, porque eu tinha perdido tudo, só me restou a minha família e eu sabia que eu ia embora e eles iam ficar, né? E eu que tentava olhar para eles o máximo que eu poderia, ficar com eles, porque eu sabia que uma hora eu ia parar de respirar. Mas eu tinha algo dentro de mim assim que gritava dentro de mim, sabe? Supera, esperança, eu pensava muito na esperança e eu começava, depois que eu tive esse reencontro com Jesus,
eucarístico. E quando o padre me ofereceu o Jesus eucarístico, ele falou: Eliana, você acredita que Jesus, já que os médicos que foram deixados por Deus, os remédios, não estão resolvendo o seu problema, não pode te ajudar neste momento? Você acredita que Jesus pode te curar? E aí ele leu lá para mim em João 6,56. Tá, mas o que é que fica? A gente perdeu... a gente vinha numa vida normal. Essa vida normal é como se fosse um carro novo sem arranhão. Uhum. Aí ele recebe uma batida. Você restaura o carro, Sim. mas não é mais o mesmo carro. Não. A vida não é mais a mesma. A gente leva um impacto, a gente é surpreendido. Não é e não deve ser. Não é e não deve ser. A gente leva o impacto, a gente é surpreendido, depois a gente supera, mas eu não sou mais o mesmo. Eu nasci de novo. Nem que seja no emocional. A vida é outra. A vida é Muita outra, né? gente sofre prolongadamente porque fica querendo viver a vida de antes. Não, você tem que entender que aquilo é uma nova etapa. Então, é uma a vida nova dela vida. era uma enquanto Mudou. ela tinha saúde. Sim. Da enfermidade para frente, pronto, isso aqui acabou. Agora é uma outra vida. Mas como então que houve você uma perda. Nasce de novo. Para outra vida. Sim, a perda da vida velha para uma vida nova. Vida nova. Um sapato velho, de um degrau antigo para um novo degrau. De alguma forma, a gente deixou para trás uma história. Uma ocasião, eu vi uma reportagem, porque a minha esposa também teve câncer, e eu vi uma reportagem falando sobre os sobreviventes do câncer, que é um pouco do que você, por exemplo, vive, que é muito... Já que você é a vítima da história. Aqui, nós somos, alguém dos nossos foi vítima. Você foi a pessoa vitimada, né, em questão aqui. A pessoa que vem de uma ressurreição, a sociedade não está preparada. A reportagem falava para recebê-la, porque a sociedade ainda vive uma vida normal. Sim. Apegada às coisas. E a pessoa passa a ter uma nova esperança, uma nova coragem, uma nova fé, um novo ânimo, uma nova convicção, já vem predisposta à superação. O apego faz sofrer. O apego faz sofrer. O apego faz sofrer. Você não querer abrir mão daquele passado, daquela história e assumir que você tem agora uma nova história para ser vivida, né? Você tem... que a gente está falando da perda aqui, que sempre se perde alguma coisa. Você perde a alegria, você perde a saúde, que nem... Qual foi a perda dela? Perdeu a saúde. Né? Eu perdi a alegria. Por exemplo, um tipo de pessoa que eu vejo, que é uma pessoa que tem que lutar todo dia de forma brava, dura, são as pessoas que têm depressão. Sim. A depressão é um afogamento emocional, só que você se afoga todo dia. E se você não buscar... É todo dia uma perda. Cara, todo dia. Você está perdido todo dia. Dolores, conta para nós um pouquinho da sua história. Estou curioso. Fala um pouquinho mais. Então, eu acompanhei minha mãe, na verdade, em 3 cânceres. Esta é a história. A sua mãe teve 3 cânceres? Minha mãe teve, primeiro, câncer de mama, tá? E foi logo após meu pai faleceu 4 anos após, né? Minha mãe teve o câncer de mama. Até então, minha mãe sempre foi muito brava. E aí, os irmãos que restaram, eles tinham meio receio com a minha mãe. A minha mãe não era uma pessoa carinhosa, de abraçar, de vem aqui minha filha. Não era, ela era uma pessoa ali. Durona. Durona. Minha mãe era prática, sabe? Não tinha... Também para criar 11 filhos, tinha que ser prática, alguém tinha que ser vilã nessa história, né? E ela até que fez o papel bem. E aí, quando ela teve o primeiro câncer, né, a gente não tinha esse tabu, né, não tinha quebrado o tabu de conversar, mãe e filha, não tínhamos isto. Tinha um bloqueio. E foi onde que ela chegou até mim e falou que estava com um caroço na mama e que ela estava preocupada. Larguei tudo. Eu sou de 11 irmãos, eu sou a 10ª, né? Então, eu cuidei, levei. Então, a gente sempre, como eu sou manicure, então trabalho em salão,
E nessa fase eu trabalhava num salão no Castelo e nem sei por que eu saí desse salão e fui trabalhar em Barão Geraldo. Então tem aquela pergunta, por quê? Mas não é por quê, é para quê? Então eu acredito que Deus, Ele providencia. Você foi para mais perto? Fui para mais longe. Mais longe. Mas por quê? Porque naquele devido momento do câncer da minha mãe, o primeiro, eu não sabia nada, não entendia nada, nem imaginava, né, como que eu ia lidar com aquilo. E aí, como sempre, né, Deus providenciava as pessoas, providenciam, né, as pessoas na vida da gente. E foram duas pessoas que eram do Boldrini que me ajudaram na época, muito, muito. E aí as coisas foram caminhando. E após esse de mama, minha mãe, muito teimosa, ela tinha na época 77, primeiro câncer de mama. E ela, muito teimosa, não aceitava. O interessante disso tudo, que ela dizia, não é câncer. Não é. O que aconteceu foi a mama, que teve um nódulo que inflamou e de ter muitos filhos e amamentei. Então ela acreditava que não era. E venceu, não era. Para ela não era. Cuidei, passou alguns anos, ela teve de abdômen. E mais uma vez eu estava em outro lugar para outra pessoa me ajudar. Então, quando eu era criança, minha avó dizia muito que enquanto você manter o seu coração puro, você vai estar sempre rodeado de pessoas boas, que sempre vão te auxiliar e te ajudar. Eu acredito muito nisso. Muito. E todas as vezes que eu necessitei, sempre teve alguém que me ajudou e me orientou. Então, eu supri todas as necessidades da minha mãe na época dos câncer. As pessoas me ajudaram muito, devido também ao meu trabalho, né, que eu mexo com muitas pessoas, conheço muitas médicas. E aí as coisas foram encaminhando. Mas tem uma hora que o fardo é muito pesado. E aí você faz aquela pergunta, né? Por que, meu Deus, eu? Que comigo? Por que comigo? Mas por que eu? E eu tenho um irmão que ele disse no leito da minha mãe, Deus, ele escolhe sempre um da família, um filho, que para ele é o anjo. E esse anjo é o que vai cuidar e que vai direcionar. E eu acredito muito nisso. Então, não que eu queira me sentir orgulhosa disto. Também, mas eu acho que Deus preparou. Ele me preparou para eu poder superar isto. Parte dessa preparação foi a perda dos irmãos? Também. Os irmãos, você perdeu eles na adolescência? Que etapa? Já grandes. Perdi um irmão com 27 anos, tinha um filho de 5. Você tinha quantos? Na época, quando esse meu irmão faleceu, eu tinha 28. Perto dele, os outros? E assim por diante, né? Todos eu tive adultos? uma irmã, todos adultos. E eu perdi uma irmã que vinha vindo do trabalho, foi atropelada, né? E deixou 2 filhas. Uma hoje tem 17 anos e a outra tem 30 anos. Completou ontem. Seu irmão faleceu de quê? Esse meu irmão, o meu primeiro irmão, ele era professor de capoeira. Ajudava a comunidade, dava aula na comunidade. E ele foi partar uma briga, que ele nem sequer conhecia a menina. Eram 2 irmãos brigando. E ele foi partar essa briga e o cara falou para ele, era um menino, 16 anos. Eu vou te matar, cara. Ele não acreditou. Passada-se uma semana, ele retornou. E o moço realmente matou. Deu um tiro? Onde tiro? Uma atropelada. Outra atropelada. Uma outra, minha irmã, morreu dentro da Unicamp, enfermeira. Preparou a gestante, levou para o centro cirúrgico, infartou.
fulminante. Quantos anos? 40 ela tinha. Sua mãe estava viva nessa época toda. Tava. Faltam mais dois aí. Um irmão, meu outro irmão mais novo, teve uma namorada que tinha um traficante que gostava dessa moça e não aceitava o namoro. Não aceitava, não aceitava, não aceitava. Quando meu irmão anunciou o noivado, ele assassinou meu irmão. Segundo assassinato. E a quinta? Aí teve a minha irmã, aí a outra, minha irmã, ela morreu, ela teve uns problemas de saúde mesmo, né? E aí teve uma complicação com a tireoide e veio a falecer, morreu também do coração. E então tinha duas irmãs infartadas, uma atropelada e 2 irmãos assassinados. E aí nessa altura vem a sua mãe com câncer, depois a sua mãe com o segundo câncer. Foi quando o seu irmão disse isso no segundo câncer? Ele acredita que... E quando ele disse que Deus escolhe um anjo na família, isso para você foi como um título que te animou e que te fez bem, que você falou, é isso mesmo? Ou foi um peso, uma cruz, um fardo? Como é que você se sentiu quando ele disse isso? Porque, pelo que você disse, você vestiu o carapuça, vamos falar assim. Na verdade, por ser a filha mais nova, né, das mulheres, eu acho que eu tinha uma missão, que era cuidar dos pais. Então você foi à frente, você se sentiu chamada a isso e tomou a frente. Mas quando ele fala isso, você fala, é isso mesmo. Ou você fala, ai, mas tinha que ser eu? É essa pergunta mesmo, tinha que ser eu. Voltou a pergunta. Mas essa é uma pergunta comum. Você vê que engraçado em termos, mas que interessante. Como que essa questão de superação a mãe fica doente, ela tem que superar, a mãe tem que superar, ela tem que superar, a família tem que superar. Então, uma coisa importante nesse processo de superação é a comunhão, né? É a comunhão com a família. Nesse momento você ter a sua comunidade ali, a sua igreja te apoiando, seus irmãos, sua família, seus amigos, isso ajuda no processo de cura, de restauração. Quer dizer, a gente pode dizer então que nesse processo todo, porque hoje o mundo está nós estamos muito profissionais. Nós só temos trabalho para fazer, tarefa para cumprir, agenda para cumprir, idas e voltas, correria, trânsito, nós só temos essa vida. E Deus não criou profissionais, Deus criou filhos, Deus criou gente. Quando você fala isso, me lembra muito isso. Nós somos chamados a ser irmãos, gente, dar os braços, se ajudar, sair junto, porque foi o que nós vivemos na minha casa com o câncer da minha esposa. Eu parei tudo. Junta. Fui para dentro de casa, fui aprender a cozinhar. Foi fantástico. Minhas filhas pararam tudo, né? Pelo que ela falou, o marido dela ia para lá. Então, isso é essencial. Meu esposo deixou um emprego de 10 anos porque não tinha quem cuidasse de mim. E meu filho passou os 13, 14, os 15 anos cuidando, dando banho, trocando fralda nessa mãe, lavando as partes íntimas porque eu não tinha força. E ajudava o pai a fazer isso, porque precisava dos dois, né? Você concorda que isso nos deixa, eu não vou dizer envaidecido, mas nos deixa alegres, né? Alegres, nossa, fala, porque nossa. Assim, ainda mais meu caso, porque eu convivo com muitas pessoas que em fase terminal do HIV, que hoje a família abandonou, a esposa abandonou, Então, assim, ou meu filho poderia morar com meus pais, né, com os avós, até essa fase, até eu sair dessa fase, eu não sei o que acontecer. Não, mas ele quis ficar presente. E foi muito importante. Eliana. Porque eles sustentaram a minha fé. Para mim, né? Essa é a vivência concreta da fé. Sim. Porque nós somos uma TV católica, e eu sou também um missionário, e a gente poderia só falar de acreditar em Jesus está aqui um teólogo, né? Ela está falando da fé da mãe dela, que passou para ela e tornou-se a mulher forte que ela é. E a gente fala só de acreditar, mas a fé é feita de atos concretos. A união. Eu agora vou ganhar menos, mas vou cuidar dos meus. Tem gente que não aceita ficar sem ganhar.
Então, mas o verdade. duro é isso, que tem gente que assim, precisa da tragédia para mudar de rumo. Por exemplo, quantos pais, né, quantos profissionais, pais preocupados com ganhar e dar o melhor para o filho e pagar a melhor coisa, deixam de conviver com seus filhos. Só voltam a conviver quando? Quando o filho aparece com um problema. Ah, o filho está envolvido com droga. Aí, opa, eu tenho um filho, eu preciso conversar com ele, preciso gastar tempo com ele. Mas nunca conversou. Mas nunca fez isso. Né? O filho passou a infância longe É muito bom você falar isso, que a gente encerra esse bloco com esse tesouro que vocês três mostraram que tem, eu disse também que eu tenho. Não é? Que você tem uma mãe que foi ativa, que falava, que era muito prática. Você falou mais da mãe, que dizia, olhava nos olhos e falava, vão em frente. Você falou também da fé da sua mãe, cuidando de você. Você não precisa nem dizer, porque uma mãe que enfrentou o que a sua mãe enfrentou, eu também digo a mesma coisa da minha mãe. Quer dizer, se a gente não traz essa história, essa laje, esse alicerce, parece que a gente não tem perna para segurar uma hora dessa. Né? E de certa forma, assim, não que a gente goste do sofrimento, mas o sofrimento tem um quê de divino, né? Porque... Ah, tem. Tem. Acho que todo mundo tem que ter a sua via cruz. Nós vamos entrar aí, nós vamos entrar aí. Oba, isso é bom demais. E você de casa, eu perguntei no início do programa a sua história. Eu estou aqui com 2 participações. A Maria José, ela é de Santa Cruz do Capibaribe. Tive aí, Maria José, com a minha esposa num retiro, foi muito bom. E ela perdeu 2 filhos em acidentes. E ela disse que não superou ainda. Eu creio que, sem a gente entrar no seu assunto, você já está sendo respondido aqui em muita coisa. A união, a família. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Muitas dicas. A gente vai continuar com essa riqueza. A gente vai para um break e a gente volta já já.